Beleza, vamos começar então, né? Um pouquinho atrasado estamos, mas não tem problema. Ó o Maurício aí, o Natanael. Mas vamos começar um papo bacana aqui com o Nata. E aí, Matheus, bem-vindo. Aqui a solicitação do Nata. Dale, Maurício! Aí, João Ritzel! Batera mais incrível dos Pampas, tio. O cara é foda. Betão, aí, Beto. Os colegas chegando. Opa, e aí? Agora vai. Deixa eu me enquadrar melhor aqui. Tá meio cortando um livro aqui. Fazer aqui. Livro muito bom, inclusive, cara. Música, Maestro. Esse é um Aí. livro bem legal. Olha, completão e pequenininho, ele não é muito grandão, não. Não chega a ser um Grauto Palisca, mas é bem bacana. De quem é o autor, Felipe? É o Missagem, como é que é? O Júlio. Não, perdão. Medalha. Júlio Medalha, que é um Não. historiador brasileiro, né? Deixa eu arrumar Sim. aqui que tá. Aqui. Tá. Deixa eu arrumar um pouquinho meu suporte aqui. Aê! Foi, aê! Aí. Show! Tá. E aí, Beto, beleza? Tá entrando uma galerinha ali. Maurício, Andressa, Larissa. Pessoal conhecido. Massa, show. O Beto também, Cara, claro, não pode. sim. Deixa eu ver aqui, tem coisas aqui, ó. Olha aí, ó. Olha só. Tá, não. Aí. Ou é uma live séria, o cara não pode. Sabrina A Romero, Sabrina. olha ali. Quanto tempo? E aí, Sabrina, tudo bem? Que Ai, massa. quanto tempo. Aí, Larissa bem presente, o pessoal chegando. Bacana. Pessoal, hoje o Olá. tema aí, quem fez licenciatura é polêmico, né, Leonardo? Nossa. Ô, vou até tomar uma água aqui para descer o tema. Afinal, Nato, me diz aí na tua casa tu tem todos os instrumentos, cara? Pois então, o que eu tenho aqui, eu tenho alguns, eu não tenho todos, mas eu tenho muitos instrumentos, que a gente acaba tendo que ter, né? Tenho flauta, tenho um par de baquetas, tenho violão, tenho guitarra, tenho baixo, eu tenho uma cítara alemã, que é aquela mini harpa, Ah, que massa. e Esse é diferente, tenho um kazoo também, que é um instrumento mais legal, bem legal. e uma gaita de boca. Ah, esse eu também curto, eu tenho bastante aqui, tem 4 gaitas aqui. Pois é, cara, realmente, né, a gente, para quem vai fazer, pessoal, para estudar música, vai fazer a, entra na licenciatura, Licenciatura. vamos falar aqui das licenciaturas em música, a gente tem aí duas principais modalidades, né, que é a licenciatura em instrumento, que inclusive a gente encontra aí na URGS, né, a gente tem as licenciaturas em instrumentos, que é muito bacana também, tá? E a Sim, gente tem a licenciatura plena, né, que é essa licenciatura que te prepara mais para a função de sala de aula, da escola, e de trabalhar com a diversidade, né, com a diversidade e as adversidades, né, do mundo o escolar. ensino. Principalmente se tratando de ensino público, né? Que é o que acaba focando bastante a licenciatura. Do ensino em escola pública. Então, a gente tem que estar preparado para várias situações que vão acontecer e a gente ser professor é trabalhar com improviso, de certa forma, porque a gente sempre tem que estar esperando algo que vai acontecer, sempre prevendo algo e tentando
fazer com que aquela diversidade faça com que a gente consiga superar ela e fazer com que a aula renda e funcione. Sim. E logo de cara a gente sempre escuta, mas e aí, vocês fazem música? Vocês tocam todos os instrumentos? O cara que faz bacharelado é barbada de responder essa aí, né? Aí a pessoa Sim, pergunta que instrumento. E tu diz, não, na verdade eu faço o curso de licenciatura plena, que é para dar aula nas escolas, projetos e tudo mais. Aí eles dizem, né? sim, Ah, mas então vê que você toca todos os instrumentos, né? sim, sempre. E claro, como a gente sempre fala, a gente sempre conversava algumas vezes por falar assim, a gente sempre acaba tocando algum instrumento a mais. Até esse tema da live veio por conta da o Ezequiel ali, da de, Rosa, ei, agora pesou aqui o E já. sim, agora o cara vai ter que. Se Mas puxar. voltando, sim, a gente acaba aprendendo alguns instrumentos de fato na faculdade, e isso é bom. Muitas vezes, com a mentalidade um pouco mais imatura, como algumas vezes a gente acaba pensando, não, mas eu queria tocar guitarra, e a licenciatura está me podando de tocar guitarra. E com o tempo tu vai vendo que não é bem assim. Que é bom tu estar aprendendo a tocar flauta, que é bom tu aprender a tocar percussão, teclado. Então, porque isso vai servir bem mais do que tu tocar guitarra, bem dizer, para a licenciatura no caso, né? Agora, se Sim, tu quer ser um guitarrista, aí sim, teria que ter outro foco de estudo. Mas como professor, é importante trabalhar com alguns outros instrumentos, ou pelo menos saber o suficiente daquele instrumento para ti poder trabalhar em aula, ou passar aquele conhecimento para o aluno, de uma forma que fique mais fácil. claro, com certeza. E tanto, tanto, né, pessoal, para quem vai encarar a sala de aula, vai pegar o componente arte ali, né, com sala de aula, trabalhando com alunos aí, desde a musicalização infantil até o ensino médio, ou para quem vai trabalhar mais com projetos, né, tá aí o Ezequiel, foi meu colega de um projeto aqui, ele também trabalha em escola, dentro da sala de aula e com projeto na escola, um projeto já com mais de 5 anos, muito bacana. Uma hora ele vai vir aqui conversar com a gente sobre sobre a orquestra jovem ali da escola João Neves, da Fontoura, uma escola, um instituto, né, de educação João Neves da Fontoura, aqui em Cachoeira, que é uma escola assim pública muito forte, grande, né, e que tem esse privilégio, vamos dizer assim, né, de ter um professor que nem o Ezequiel trabalhando à frente, né, de um projeto assim tão bacana, do qual com certeza ele teve que encarar o desafio, né, de aprender mais instrumentos além daquilo que está dentro da nossa alçada já inicial, né, e trouxe, né, a universidade, a formação contribuiu, né, de certa maneira, para que ele chegasse e não tivesse assim tão despreparado para tamanho desafio, porque numa Sim, orquestra você, pô, tem violino, tem viola, tem violoncelo, tem flauta, tem trombone, trompete, uma gama de instrumentos que chega ali numa situação, né, e que pode estar acontecendo com qualquer um de nós, daqui a pouco aí na vida, né, que tomara que aconteça, inclusive, porque é sim, uma surpresa boa, eu diria, né, pô, você pegar uma escola e ter uma orquestra para você trabalhar, é bacana, mas se você não tiver consciente, né, de que você tem que estar minimamente preparado, e ficar focado, né, nessa visão de tipo, eu toco o meu instrumento, né? E ensino o meu instrumento, o que para a escola, então, você de repente não está suficientemente preparado, não é a pessoa mais ideal para liderar um projeto desse, por exemplo, né? Ou até mesmo a sala de aula. sim, porque, claro, falando por mim, assim, quando eu entrei no curso, eu sempre pensei, não, vou dar aula de guitarra, vou ser o guitarrista. E Sim, mentira!
Mentira, ainda acabei não sendo. Acabei até nem tocando mais guitarra. E acabei. Tu migrou pro E, baixo, né, cara? exato. E Pro acabei baixo, tendo. Desculpa, pode. não, eu digo agora que o trabalho, o instrumento, foco do teu instrumental é o baixo agora, né? Não que tu não trabalhe Sim. outras coisas, não. O contrabaixo no momento. E foi legal eu não ter ficado focado só na guitarra. Eu tive que, primeiro semestre do curso, a gente sempre escolhe entre três instrumentos: violão, flauta doce ou percussão. Eu fui para flauta doce. Eu, maturidade da época, né? Eu acabei me sentindo um pouco decepcionado. E hoje, de certa forma, me arrependo de não ter focado e de ter trabalhado um pouco mais na flauta doce, porque era um instrumento que dá para trabalhar muita coisa. É um instrumento que o pessoal acha que é brinquedo, mas não é brinquedo, é um instrumento sério. Tanto é que tem Sabina, que peças. trabalha Exato. bastante com flauta doce, né? Com ensino de flauta doce. Na escola é um recurso, assim, bem, fantástico. Que eu também, Nata, a minha escolha foi o violão, né? Eu fui, Sim, vou no violão e eu já não, né, não vou ficar tão fora da minha área de conforto, né? Embora eu tenha me desconfortável, fiquei bem bastante desconfortável, porque é outro universo também, a gente entende, acaba entendendo depois melhor, assim, né, que o violão é um instrumento, a guitarra é um outro, a guitarra é um e o violão é outro, né? Tem exato. similaridades grandes, óbvio, né? Mas são diferentes. E mas é bem isso que o Nata falou. São três, pelo menos lá no FSM, são as instrumentais que você vai fazer, tá? Que são disciplinas que você cursa, eles são 4 semestres, né? Sim, sim. De práticas instrumentais, e aí tu escolhe ou violão, para licenciatura plena, ou violão, ou a flauta doce, ou a percussão, tá? E, e depois a gente Mas tem outras disciplinas também, né, e tal, mas você foca entre aspas, tá? Mas na disciplina das práticas instrumentais é nisso, né, nesse instrumento que você vai escolher. E, enfim, né, é tem, uma... e tem as cadeiras obrigatórias, que tem uma práticas de percussão, um semestre de práticas em percussão, e 4 semestres de teclado, que é obrigatório para todos os alunos da licenciatura. Então a gente acaba tendo uma noção de alguns instrumentos. Se tu me pedir para tocar teclado, eu não vou. Eu vou ficar catando milho aqui, mas eu tenho uma noção de como funciona, qual a funcionalidade, quais as possibilidades para poder trabalhar minimamente em sala de aula também, né? E na educação musical, a gente acaba vendo métodos que utilizam outros instrumentos ou até mesmo o corpo. E eu esqueci do instrumento mais importante também. A gente tem técnica vocal e coral, Isso, que a voz acaba exato. sendo um instrumento. Então, minimamente a gente sabe, claro, a gente pode não ser um cantor, mas a gente sabe qual a técnica, como Sim, trabalhar, saber se o aluno está fazendo o apoio certo durante o canto ou não. É uma coisa que a gente sabe e aprendeu como fazer essa parte. sim, com certeza. É muito importante essas práticas, né? Porque vão te possibilitar tu ter um leque de opções de trabalho, né? Quando tu chega na escola, tu vai ter ali. Eu ia pedir para tocar teclado, diz ali o O Maurício, Maurício. um parabéns pro O Maurício. teclado, tu. Ah, não, ele ia pedir pro Natanael, entendi. O teclado é bem importante também, cara. Tipo, porque o teclado é um instrumento, né? Teclado, né? Ele é um instrumento que, na verdade, ele não é um instrumento, né? Ele é um conjunto de vários instrumentos. Ele pode ser vários instrumentos, né? Inclusive alguns de teclas já que existentes assim, no mundo acústico, que é o piano, o órgão e tal, né? E ele, com essa diversidade de timbres, tu pode fazer um projeto muito bacana em sala de aula, entendeu? Se tu tem os Sim, teclados, e se tu não sabe usar, né?
Eu uso muito o teclado como referência para explicar teoria musical para guitarrista, entendeu? Porque Sim, é mais visual, né? O braço da guitarra é um monte de casinha, né? Um monte de casinha. Ali as teclas é mais visual, porque tu já tem aquele sim, contraste das teclas brancas com as pretas, semitons e tudo mais, então fica mais. é, eu acho mais interessante, assim, né? E se eu não sei, como é que eu vou usar essa ferramenta, né? Não tem como. claro. É muito mais visual usar um teclado, conseguir visualizar onde estão os acordes, onde estão as harmonias por ali, do que no violão. Por exemplo, se eu tocar isso aqui, se eu não e eu disser, tipo, é um dó, não, mas eu tô com a afinação um tom abaixo, então mudou tudo. Já foi tudo, já foi Já foi por. toda por água abaixo, claro. Então E o a, teclado pode não, falar, eu perdi o não, fio. então, para ficar mais claro, né, que assim, durante a universidade a gente vê sim uma gama de possibilidades de instrumentos, né, mas não são todos os instrumentos como o pessoal costuma perguntar para nós na inocência. Claro, a gente releva, né, o pessoal tem Sim, curiosidade de saber claro. como funciona o curso de música, né, mas mesmo assim, para quem entra lá, inclusive, né, quem entra já faz o vestibular, né? Nessa época tinha o lance do vestibular e tal, tem aquela prova de conhecimentos específicos e tal. E muita da galera que entra na licenciatura entra com essa mentalidade, umas um pouco menos assim subdesenvolvida e outras mais subdesenvolvidas nessa questão mesmo do instrumental, né? O cara entra achando que vai virar um professor de guitarra ou que vai ser o guitarrista tocando. O cara esquece que o foco do curso é formar um professor para dentro da sala de aula, uma Sim, gama de possibilidades muito grandes também no mercado, né? De, de, de tipo de carências, de necessidades que o público tem, né? Ou essa semana mesmo alguém me procurou sobre aula de piano, entendeu? Aí eu já perguntei, como assim piano, né? Você tem piano, né? As pessoas não sabem, na verdade, o que é um piano, né? Porque sim, como assim tu procurou para piano, né? Para ter aula de piano, eu tenho que ter o piano ou você tem que ter o piano, alguém tem que ter um piano, né? Será que não era o teclado que você começar, né? Que você quer ter uma experiência primeiro, procurar ver como funciona e tal, para poder articular essa ideia de um dia, quem sabe, virar um pianista, nem mesmo em nível amador, né? sim, E eu tenho que dar essa resposta para a pessoa. Se eu não tenho o mínimo de contato com o instrumento, né? Ou com o que é, né? Esse tipo de situação, de abordagem, de instrumento, mesmo que, por exemplo, um instrumento que eu não nunca toquei assim e tive já que lidar com alguma certa parceria, assim, sabe, para fazer o que é o violino, né, cara? Eu não sei tocar violino, não sei pegar um violino direito, não. Toda a parte técnica do violino eu não tenho nem o nível zero, entendeu? Já um teclado, um piano, assim, eu já tenho alguma coisa, eu já me defendo um pouco, pelo menos para situações bem básicas. E aí, então, mas eu sei a afinação do violino, eu conheço um pouco da articulação, né, de como que o violinista se comporta, eu conheço a afinação, eu conheço a extensão do instrumento, eu escrevi arranjos para o instrumento, claro, às vezes a gente erra e tal, né, vai tentando, né, conseguir chegar num ponto em que a pessoa que te procura consiga solucionar os próprios problemas que são dela, né, que acho que sim. essa é a função do professor. Então, E, e, e o por curioso é ter que o esse violino. campeonato, por ter esse contato com os colegas violinistas aí no curso, né, por ter assim, tu assistir os caras tocando, por a gente fazer tanta análise, né, também, né, pegar os materiais ali, ver a história da música, a gente sabe, mesmo sem tocar, a gente sabe o que é um violino, como ele funciona, né, e a gente consegue, conforme a necessidade, se precisar, se aprofundar mais para poder ajudar alguém,
tu consegue ter um norte de, não, então eu preciso procurar tal e tal material, eu vou levar um tempo aí nisso e tu vai conseguir chegar num patamar ali que tu diga assim, ó, até aqui eu consigo te ajudar, fulano. Né? Acho que é Assim, bem por aí. e esse contato com outros instrumentos, porque o violino é um instrumento que a gente não vê em, dentro das aulas, dentro das cadeiras do curso, mas a gente tem contato, a gente conhece todo mundo, a gente acaba vendo todo mundo do curso, o pessoal que toca outros instrumentos, e acaba, às vezes, até perguntando, como funciona, como já, como é a articulação, como é. E aí, se tu vai se aprofundar, tu vai descobrindo, não, mas a articulação romântica é diferente da articulação clássica, daí, dependendo do instrumento. Então, já fica uma coisa muito mais trabalhosa. Violino é uma coisa. O cara acaba aprendendo, a postura francesa, do arco francês é assim, e as outras eu não sei. Eu só sei a francesa, mas são coisas que a gente se vira. Mas tem instrumentos como trompete, clarinete, saxofone, que aí já entra uma questão mais física também, que aí a gente teria que estudar um pouco mais, né? Porque aí entra em questão da embocadura. Tem que estudar a embocadura do instrumento para poder fazer com que saia som. Então é uma coisa que nem tu falou, tipo, leva um pouco mais de tempo, vai ter mais trabalho, mas a gente tem o norte para alcançar essas. A gente tem as ferramentas para alcançar esses recursos, né? Legal. Nata, acho que assim, a gente falou bastante aqui do aprendizado, né, dos instrumentos na UFSM, como é que tem funcionado, né, como é que é para nós. Já deu um Uhum. panorama bem geral. Outra coisa que a gente elencou são aqui situações que a gente já precisou passar em função de tocar outros instrumentos, né, ou ensinar, né. Que eu, por exemplo, agora acabei de falar de alguém que me procurou sobre piano, né. Uma outra história que eu tenho sobre piano, por exemplo, porque eu comecei a tocar teclado já antes da universidade, sim. Eu acabei alguém me emprestando um teclado, eu comecei a aprender, foi na sequência, daqui a pouco comprei um e mantive, assim. Mas eu nunca tive uma aproximação muito tão alta, assim, como, por exemplo, como eu tenho com a guitarra ou com o violão, né, do que com o teclado e tal. Mas foi bem importante para minha formação, eu poder estudar harmonia, esse tipo de coisa e tal, Sim, né? E porque inclusive no meu recital de conclusão de curso, eu me lembro que tinha uma pessoa que ia fazer piano para nós, algumas músicas, e teve algum problema, acho que com a partitura de uma canção lá, que uma colega ia cantar, que era tipo uma balada pop rock, assim, em italiano. E eu me lembro que eu fiquei a par de todo o repertório na época e eu já sabia mais ou menos como é que funcionava a música e eu toquei improvisado na apresentação, porque a colega lá deu, acho que a pessoa que ia cantar esqueceu de levar as partituras e a nossa colega pianista ela só tocava lendo, sim, ela nem estava muito ligada na música, como é que era. sim, Ela deu uma ensaiada com a gente, mas ia funcionar, entendeu? Se botasse ali para ela, ia funcionar. Aí eu toquei improvisado, né? Eu ia fazer até uma guitarra, o Amadeus fez um violão, e eu fui pro piano ali e rolou, foi legal, funcionou, assim, porque era um negócio relativamente simples, assim, um tipo de toque de piano que eu já estava acostumado mesmo. E aí, né, imagina, né, se não tivesse alguém para dar um help ali, a colega não ia cantar a música que ela queria cantar na formatura, né, cara? Situação sim, desagradável. Então, por isso é importante, por isso é importante, eu acho, assim, né, já entra um pouco nas vantagens e desvantagens, mas sim. é uma. E foi uma situação que aconteceu comigo. Eu tive. Tem uma situação que eu lembro bastante que foi em 2019, quando eu fui ajudar a Cica, uma amiga minha, professora de artes aqui da Santa Maria. Ela dava aula numa escola particular aqui, e nessa escola decidiu montar uma banda por conta. Acho que era uma coisa. Acho que era tipo um evento de todas as escolas dessa rede iam montar uma banda.
E ela tocava um pouco de violão, tudo, só que ela não tinha o conhecimento, não tinha experiência, na verdade, com outros instrumentos, e aí ela me chamou para ajudar. E eu lembro de ajudar e tem que ensinar guitarra, tem que ensinar violão, tem que ensinar a cantar, tem que ensinar percussão e, e ter que mostrar como era o arranjo, como eu estava imaginando que ia ser o arranjo, porque eles não sabiam ler partitura também, então não adiantava eu querer, tá aqui a partitura, Querer vamos tocar assim. Sim, era muito mais fácil eu mostrar, ó, funciona assim, filma, pode filmar a aula para assistir depois, funciona assim, vai fazer dessa forma a percussão. O violão tem que estar fazendo a base, então ele não pode estar querendo fazer alguma outra coisa, um dedilhado, alguma coisa assim. Ele tinha que estar mais para uma base por conta de ser uma canção pop, mais pop rock, assim. A guitarra pode fazer tal arranjo, então. E a gente ia trabalhando essas partes, com as vozes também, tudo. Porque senão ia ficar bem mais complicado de trabalhar. Já é uma. Trabalhar com adolescente é uma situação bem. Pode ser um pouco adversa, dependendo se eles vão com a tua cara. Se eles não forem, fica difícil. Mas não impossível, claro. Nunca. Mas a gente tem que chegar, mostrar o respeito, mostrar que sabe que está fazendo, que entende o que está fazendo para poder conseguir mostrar, ah, não, ele sabe o que está fazendo, ele tem já todo o arranjo pronto. Então isso funciona dessa forma. Outras situações, provavelmente tu também já deve ter passado, Felipe, mostrar o arranjo para a banda. Ah, Como sim. a gente chega com uma música determinada e tem que mostrar o arranjo, como a bateria vai fazer, como o baixo vai fazer, como o teclado ou a guitarra vão fazer. Então são situações que a gente acaba tendo que conhecer o mínimo do instrumento para poder apresentar a música, para fazer com que ela soe da forma como a gente quer que ela soe. Sim. Porque isso aí é uma prática que, assim, a gente que vem de bandas, né, já tem uma certa convivência com com essa questão, assim, né, de, tipo, já sacar a função de cada instrumento dentro do arranjo quando a gente fala de uma coisa mais coletiva, né. E é igual na hora de ensinar também, né, porque acaba, que nem tu falou da situação anterior também, era a mesma coisa, né, só que às vezes, Sim, tipo, tem diversidade ainda de instrumento, e o público é todo iniciante, são alunos que estão aprendendo seus instrumentos, que muitas vezes a gente toca, quando começa a aprender e toca sozinho, é uma coisa, né? Tipo, tem que funcionar sozinho, né? Por exemplo, uma canção no piano, que tem muito arranjo para teclado, piano, assim, que bota a melodia numa mão, faz os acordes nas outras e funciona. Tá, mas aí tu vai tocar essa mesma música agora com os teus coleguinhas, com a banda. E em vez da tua melodia aqui na mão direita, vai para voz essa melodia. E aí, como é que vai funcionar? Como é que teu teclado vai casar com o contrabaixo, com a bateria, com o violão, com a cantora, né? E vice-versa. Então, a gente tendo noção, a gente para ter uma noção mais aprofundada, né? O professor ter uma noção mais aprofundada da dimensão de arranjos e da função dos instrumentos e conseguir também comunicar isso para os alunos, ele tem que vivenciar isso, né? Isso que é importante mesmo sim. que a universidade ofereça para o professor da licenciatura uma gama, né, de opções e de variadas, mas não excludentes, de preferência, né, que tu possa vivenciar esses diferentes instrumentos que vão te colocar numa situação menos desconfortável na hora de encontrar, né, as surpresas pelo caminho da vida como professor, né? Porque realmente, se tu é, porque também tem muito do aluno, né? De como que tu vai entendendo o curso, e por isso é muito importante a gente trocar essa ideia aqui, né? Nesse espaço, né? Para quem está assistindo aí, o pessoal tem, eu mesmo tenho muito, tem seguido, tem gente que me pergunta como é que funciona o curso, como é que foi massa, e na expectativa, né? Justamente de cursar, né?
claro. Então, eu acho que é importante, tanto para quem já vai entrar, e quando entra lá, você ainda vai entender o curso depois que entra lá, entendeu? Por mais que a gente explique e tal, é só vivenciando mesmo na pele que você vai entendendo, e é muito importante trocar ideia com os colegas, com os professores, sabe? Tem dúvida, conversa com alguém, saca? Porque às vezes você tem que. A maneira que você está gerindo o seu tempo lá é importante demais, vai te dar todo um norte, né, de formação. Eu mesmo, na época, eu estava com muita banda lá. Eu teve um professor que falou para mim: tu não acha que tá com muita banda? Sabe? Tá, tu tem que estudar aqui, tu já tem o PIBID, que vai ser tema de outro assunto uma hora, né? Uh, né? Era muita coisa ao mesmo tempo, né? E eu tava me sentindo realmente esgotado, assim, né? E aí eu comecei, pô, pior, né? Eu acho que eu tenho que dar uma controlada nisso e naquilo, né? E fui entendendo, de início eu também, eu não pensei muito nessa coisa, eu vou ser um professor de guitarra, vou tocar e tal, né? Eu já sabia que coisa era diferente, mas eu não sabia o quão diferente, qual era o sentido, né? Afinal, Sim. e fui entendendo melhor mesmo durante o curso, né? Certo? E eu acho que as práticas instrumentais foram bem bacanas e me ajudaram para muita coisa. Eu lembro não só as práticas instrumentais, mas também o estágio. No meu caso, serviu bastante para mostrar esse norte. Não fica só no violão. A criança não vai parar quieto, principalmente nos estágios 1 e 2, onde a gente trabalha com educação infantil. Muitas vezes está lá com o violão tocando a música e a criança está lá correndo. E aí? Vai sair correndo atrás com o violão? Não, aproveita isso. De repente faz com a voz uma marchinha, faz alguma outra música, pega alguma. Constrói os instrumentos com as crianças também, porque isso é importante, mostrar o processo de construção, mostrar como, por exemplo, diferentes grãos para fazer um chocalho vão trazer diferentes timbres e como esses timbres somados vão fazer com que a música tenha um colorido diferente, não usando uma palavra meio proibida, mas Sabe então que isso não era. acaba. O colorido é muito utilizado. Eu tava vendo que tem. Qual é o termo? Se eu não me engano, é estridente. É o único termo que tem, ó, curioso, fato interessante, que nem diz o Olha Sheldon. só. O único termo, eu acho, que referente a som, assim, que é tipo um adjetivo, né? É um adjetivo. Se eu não me engano, é o único termo, sim, o único adjetivo que se tem, né, para se referir a um som que não é um termo técnico, mas é um adjetivo, tipo, que nem colorido, né, para designar um tipo de som estridente, Olha entendeu? só. Porque tudo é referente a outras coisas, por exemplo, um som profundo. Profundo é um termo que é para outra coisa, né, cara? Não é para música, não é para som, Sim, né? Colorido também, né? sim. Eu acho que o único adjetivo musical, se eu não me engano, unicamente musical é estridente. Se alguém Olha souber só. outro aí, Isso aí eu não sabia dessa. Boa curiosidade. O, o colorido, mas o colorido a gente fala polêmico porque, enfim, outra hora a gente pode fazer uma só de curiosidade, de prosas, causos no curso. Mas isso de conversar com os colegas, de entender, porque às vezes a tua dúvida sobre alguma coisa pode ser algo que a outra pessoa já tenha mais, tenha conseguido resolver ou não tenha dificuldade nisso. Então, às vezes perguntando, mas como faz isso? Quando vê, funciona assim. E às vezes o contrário. Às vezes a pessoa tem alguma dúvida que tu consegue resolver. E sim, principalmente nos primeiros estágios, a gente tem que trabalhar com criança, então não adianta querer manter uma coisa monótona. De todos os dias, embora a criança goste de rotina, ela também gosta de diversidade, como todos nós. claro, Mas muito todos mais os dias chegar. do que adulto, né, cara? Sim. E como chegar, por exemplo, todo dia chegar só com violão e tocar uma música, pode não funcionar. Às vezes vai estar um dia mais que elas vão estar mais agitadas, outros dias vão estar mais
quietas e tem que saber aproveitar isso, tem que saber mostrar, ó, vamos fazer música conforme o Swami que fala. Swami, não, me fugiu o nome do... O Swank? Não, não era Swami. Me fugiu o nome do educador. Mas usar o teatro como referência, ou usar, por exemplo, hoje a gente conseguiu, por exemplo, trazer os instrumentos órfeos para cá. Vamos aproveitar e vamos trabalhar com eles. Para saber como funciona o instrumento órfeo, tem que ter um mínimo de percussão de outros instrumentos. Então, seria Não bem... quis. Tem aqui o Schaefer, o Murray Schaefer, Schaefer. Isso, Schaefer, o isso. paisagem sonora, né? Essa coisa do ali da exploração, utilizar ele fala muito, né, de construir um instrumento, de utilizar os materiais, né, sonoros, os materiais para fazer som, né, não materiais sonoros, Sim, mas sonoridade de qualquer material, né, e daquilo que está mais assim na mão, no momento, no clima também, que nem quis dizer, né, tipo o clima dos alunos, sim, né, que, que influencia no tipo de aula e abordagem que tu vai ter, né. sim, E aí que verdade. entra uma gama de possibilidades que aí que a gente começa já a enxergar um instrumento nas canetas, né, no caderninho, né, que você tem que ir além, né? Não são só os instrumentos musicais que fazem música, que fazem uma aula de música, né? Sim, Então, por mais diverso que seja interessante tu explorar outros instrumentos musicais para tua formação, para dar aula e tal, seja ela qual for. Por exemplo, eu também tenho um trabalho com produção musical, é muito importante saber uh, o máximo possível de outros instrumentos, conhecer sonoridades, conhecer como funciona, até para também guiar o músico ali, tirar o som que tu quer. Na educação musical, tu tem que enxergar isso para além dos instrumentos sim. convencionais. Ó, o mestre aí, Jader, pode crer, vai tá aqui, tá, meu. E Estamos isso falando dá aí de instrumentos diferentes. E isso da produção, às vezes, é importante. Desculpa, eu acho que tu estava falando alguma coisa. Não, que a gente tinha anotado também depois falar sobre vantagens e desvantagens de querer assim aprender muitos instrumentos e Ah, tal, sim. né? Para encerrando, só já que tu abordou essa parte de produção, às vezes isso, como um professor e como, no teu caso, produtor musical, e então a gente tem, eu também fiz alguns cursos de produção ano passado, então eu tenho uma boa ideia de como Sim, funciona. Então, às vezes, para tirar a melhor performance, a gente tem que explicar como funciona o instrumento, qual é o som que tu quer tirar do instrumento. Às vezes a pessoa chega, vou tocar baixo para metal e toca fraquinho, ou toca com o pizzicato puxando a corda, o que não é o ideal para tirar aquele som. O ideal é o som sim, mais horizontal, tal, né? instalado. Ou tu vai tocar com palheta, a palheta tá reta no baixo. O ideal também seria a palheta um pouquinho mais angulada para dar aquele som raspado, para dar um drivezinho a mais. São detalhes que a gente aprende com a vivência, conhecendo o instrumento, e tem que mostrar, tem que explicar também para a pessoa que está gravando. Tu tá gravando de tal forma, mas tu quer tirar tal som, então tu vai ter que mudar toda a forma de tocar, tu vai ter que mudar o ataque, Sim. vai ter que mudar a posição da mão. Então, isso é uma coisa que é importante também. Não, porque se tu não sabe, tu também não consegue ajudar o cara, porque ele te procura querendo Exatamente. tirar um som massa de contrabaixo, que nem o exemplo que tu deu, pro metal. E aí tu, beleza, mas eu não toco metal, não conheço metal, nem toco baixo. Eu vou plugar tu e tu vai gravar, te vira, né? Então, não, Sim, com resultado
pode ser muito prejudicado porque por mais o músico pode ser bom, mas ele pode ser um músico que é até bom, mas ainda não é tão experiente, não, ou então a experiência de gravar não é algo que o cara também tenha já navegado nessas águas e tem aquele negócio da síndrome do REC, né? Que o cara, lá em casa tava bem bom, e aí agora aqui não tá saindo, né? Ou tá assim saindo, mas ainda não tá chegando naquela sonoridade, em termos de execução até tá rolando, mas tá faltando alguma coisa, algum ajuste que se tu tem um conhecimento, né, de área daquele instrumento, tu pode estar auxiliando o cara, porque muitas vezes tem muito músico bom, cara, que chega na hora de gravar não percebe que está cometendo pequenos deslizes ou falta fazer pequenos ajustes que é Exato. referente àquele da gravação para aquela música, né? Não é que o cara tá rateando ali, errando, o cara é um péssimo músico, não. É em função desse ambiente da produção em que o produtor, como um professor, e não um aluno, uma prática instrumental de conjunto, tem que estar antenado nas funções e no mínimo de técnicas que se executa aquele instrumento, visando sempre aquela sonoridade final, né? Imaginar aquele Sim. som ideal. Tá? Então é muito Uhum. importante. Essa é para mim, falando em vantagens, essa é a vantagem maior que tem de tu conhecer outros instrumentos, já tocar pelo menos alguns instrumentos, né? Tá sempre aprendendo alguma coisinha nova. Eu adoro gaita de boca também. Eu tenho 4 aqui que eu tenho tributo ao engenheiros, né? Acabei aprendendo muito em função da admiração que eu tenho do Humberto, né? E lido bastante com bateria também. Não toco, mas eu gosto muito eu toco, aliás, assim, se eu sentar ali e fazer uma coisinha, eu toco, né? Mas, assim, eu conheço muito de bateria, assim, do baterista, de querer dizer para ele o que eu espero. Ontem mesmo a gente gravou uma sessão de bateria com um amigo meu que está gravando um single comigo, e o cara, quem gravou foi o João Hitson, que estava aí no início, não sei se está aí ainda, mestre, mas assim, eu consegui dizer para ele assim o que eu esperava. Vamos corrigir tal parte aqui que eu acho que poderia ter sido assim, teria sido assado. A gente sentou para afinar os tambores junto, sabe? Né? Ouvindo junto, fazendo aquela coisa ali, né? Que pouca gente faz antes de gravar, que é afinar a bateria, Sim. saca? Então, que é difícil, né? Tipo, não é que nem tu afinar um violão, assim, que a fundamental tá ali de boas, ela tá ali conflitando com outras frequências. É, é bem, é difícil, mas é bem interessante também. E, e, tipo, se o cara não tem essa vivência, tu não tem o resultado que tu espera. E muita gente que entra aí pro mundo do ensino de música e entra pro lance do trabalho musical, assim, de produção, ou tocar com bandas e tal, às vezes sente dificuldade no final das contas, sair tudo harmonioso, e muitas vezes é porque cada músico não tem um conhecimento do outro músico, da função do outro instrumento, e de abrir espaços, ceder, né? Que porque no final das contas é isso, né? Para uma coisa soar muito um, um grupo, pode ser até de uma orquestra sinfônica a um duo, né? Duas pessoas tocando, tem que ter, alguém tem que ter noção, né? De como que os espaços vão ser respeitados para cada instrumento, né? Exato. Isso que tu falou é bem importante, porque muitas vezes a gente. Vou pegar um exemplo, o guitarrista está com a guitarra muito grave, está conflitando, e o baixista está com aquele baixo com médio agudo, agudo, estridente, assim. E aí tá um chocando contra o outro. Dá aquele conflito. A gente tem que ter. Eu lembro de um exemplo bem claro da Vacant,
Da gente chegar assim, o guitarrista falou, eu tirei quase todos os graves para não pegar e entrar na parte do baixo, para a gente poder ter aquele som. A guitarra sozinha ficava estranho, ficava magrinha, mas somando com toda a massa do som, ficava bem mais coeso do que a guitarra com todo o grave, a guitarra com toda aquela região de grave. Então, saber como cada instrumento funciona e saber qual a região, qual a faixa de frequência que ele vai ocupar, quais os timbres que vão ter nele para poder unificar a música. Um duo talvez seja o mais difícil de tirar som, por mais incrível que pareça, né? Porque duas pessoas, mas se uma não souber complementar melhor, bem a outra, vai soar vazio. Uma orquestra é muito mais fácil. É muito fácil pegar um violão, tocar tudo na região aguda e o cantor tá lá em cima também, e aí sumiu todos os graves. E aí acaba Aí, com. sem chão, né? Sim, e até porque o grave acaba dando essa cama mais. Fazer a baixaria, por exemplo, num samba, se não tiver, também acaba tirando o movimento, tirando a harmonia, toda essa parte. Talvez a desvantagem seja, dependendo da pessoa, ah, focar em muitas coisas e acabar não tendo um instrumento específico, porque Sim. muitas vezes para aprender outros instrumentos isso demanda tempo, demanda horas de estudo, demanda prática, conhecer o repertório. E acaba que, por exemplo, o teu instrumento vai ficando um pouquinho mais para trás. E aí acaba que tu vai começar a fazer escolhas, dependendo da situação. Por um exemplo, se a gente tivesse tocando numa orquestra, a gente é o regente dessa orquestra, a gente precisa ensinar metais para alguém e violinos ao mesmo tempo. A gente teria que ter todo um tempo de estudo para o arranjo, técnicas para aqueles instrumentos, e isso demandaria muito tempo, e a gente tocaria um pouquinho de cada um, mas não se dedicaria talvez com excelência a um instrumento. Não sei se tu concorda comigo. Com certeza. Eu acho que a maior desvantagem é essa, é o teu tempo e tu acabar te perdendo nesse bolo de opções, né? A gente pensa aí nos grandes compositores da história, os caras tocavam, tinham experiência com a maioria dos instrumentos, né? Mas eu acredito que pouquíssimos tocassem com uma certa técnica razoável todos os instrumentos da orquestra, tá? Alguns assim, acho que, alguns sim, ou acho que mas a maioria da galera da história da música e conhecia, né, os instrumentos, os instrumentistas tinha mais um conhecimento assim de vivência junto, de observação da parte técnica de ler os manuais e tal, e aí compor para aquele instrumento, sabendo como a pessoa toca, experimenta e, 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 e faz o instrumento funcionar, né? A linguagem do instrumento e, e do que tocar realmente, né? Todo aquele Uhum. instrumental, né, cara? Porque demanda muito tempo mesmo, né? E tu tá ali, tu tem que compor, tu já tem, só de tu entender a função de cada instrumento e tá compondo, seja composição mesmo, ou arranjos, adaptações, né, que funcionem, que o seu grupo específico também tem isso, tem a tua galera que está tocando aquilo ali, né, não é às vezes tu tá tocando é com fulano de tal, não é com o ciclano de tal, é o fulano de tal também, o instrumentista acaba sendo parte do instrumento, né, eu sei que o meu instrumentista toca bem até aqui, toca mais, talvez ele toca melhor tal coisa, tal gênero, ele flui melhor assim, né? E tu tem que ir utilizando todas essas informações para estar fazendo a roda girar, né? Senão não gira. Sim. Então, se tu ficar muito tempo estudando várias coisas assim demais, assim, eu vou me aprofundar no teclado, depois vou me aprofundar em trompa, depois eu vou me aprofundar, não tem como, né, cara?
Nossa, Então, assim, é uma coisa que o cara tem que saber administrar, né? Não pode negligenciar. Eu acho que o professor tem que buscar, assim, aprender outros instrumentos que faz bem. Os músicos também, né? Que tocam em sim, banda, tocar outras coisas. Isso também aprimora o seu próprio instrumento, também tem essa vantagem, né? A gente, eu, eu comecei a pensar muito melhor harmonicamente no violão depois que eu comecei a tocar teclado, saca? E pensar em, em melodias com os acordes junto e tal, por causa do teclado, né? Então, pensar, por exemplo, tem gente que do mundo da guitarra aí que acabou estudando muito da galera do sopro, do jazz para trazer, né, isso para a guitarra, né? verdade. Tu tem que entender aquela intenção, como é que o cara fazia no sopro, como é que faz uma frase de sopro na guitarra, né, cara? Qual sopro, qual instrumento? Sim, Não, trompete? Beleza, o trompete tu vai ter que estudar, se tu quer trazer, né, esse universo, fazer uma transposição de universo, assim, cruzamento, tu tem que dar um passo pro lado de lá para depois voltar. Mas também não pode ficar perdido lá, né? exatamente. Tem muitos baixistas que usam métodos de violão para tocar baixo. Eles estão me ligando aqui, a Tim. Ah, tem muitos baixistas que eu já vi o Ricardinho Paraíso, que é um baixista absurdo. Tanto ele quanto a esposa dele, a Maiara Paraíso, são baixistas fenomenais. E ele falou e eu já vi ele falando, eu queria estudar o pizzicato, mas eu não tinha método. O que que eu peguei? Peguei o método de violão, que é o mais próximo. Por incrível que pareça, o violão clássico acaba sendo um pouco mais perto, né, em função do pizzicato, da região onde vai tocar. O baixo tem muito disso tipo, de ir para uma região tem um som, de ir para outra região tem outro som. É muito físico o instrumento. Às vezes, com eu tocando o meu contrabaixo, depois eu passo ele para ti, a gente vai ter um resultado de som completamente diferente. E essa questão de também saber os limites, os nossos limites, de saber, tipo, por exemplo, até aqui eu consigo trabalhar com aula. A partir daqui eu não vou conseguir e está tudo bem. E eu vou procurar alguém que consiga me ajudar ou trabalhar com essa região. Porque muitas vezes a gente vai ficar, não, mas dá para forçar, dá para ir um pouquinho mais e às vezes já foi o nosso limite. Então, também saber que determinado trabalho, por exemplo, vou, se eu for trabalhar flauta doce, eu vou conseguir chegar até certo ponto. Se a pessoa quiser mais que aquilo, eu não vou conseguir trabalhar. E aí chega uma hora de chamar alguém que consiga praticar um pouco mais do que eu conseguiria fazer. Indicar para E, alguém. Aí, sim, muitas vezes tem, né, galera, dependendo assim, né? A gente mesmo que vê, eu aqui em Cachoeira, né, quando eu era piá, né, já faz um tempo, né, era tudo mato, né? E ainda está escasso, mas era mais escasso ainda essa questão de professores de música, né, para diferentes instrumentos, né, cara? Então acaba que às vezes alguém acaba cumprindo, né? A pessoa sim, consegue, nem falou, consigo aprender até aqui e ajudar um monte de gente que quer iniciar, né? E que quer ir até um certo nível e que depois, se alguém desses vários alunos aqui quiser ir além, se fissurou, curtiu aquele instrumento, quer ir adiante. Se não tem um contato, né, fica difícil, né? Às vezes a gente acaba assim por proximidade iniciando alguém, mas a gente sabe que lá no bairro tal, lá mora um fulano lá que é um baita, por exemplo, saxofonista, toca muito bem, sabe? É um parceirão. E aí o cara começou comigo aqui, eu passei adiante, beleza, né? Mas muitas vezes não tem, né? Como carece, né? exato. No Às meu vezes não caso,
lá e acaba que tu mesmo é uma pessoa que vai ter que se virar para ajudar os sim. outros, né? No meu caso, como eu estou em Santa Maria, tem a UFSM, a Escola de Música, o curso extraordinário, aqui tem muito, acaba tendo mais possibilidades, não é uma... Então, por exemplo, procura um saxofonista, eu já sei, tem o fulano lá dá aula de saxofone. Precisa de um trompista, eu sei que tem também o fulano. Então E acaba que aqui acaba sendo talvez um ponto fora da curva por conta da universidade de ter essa vantagem. Mas se, que nem tu falou, por exemplo, em São Borja, eu lembro que tinha um cara que dava aula de violão e de outros instrumentos. Pelo menos até um certo ponto, ele era o único cara que dava aula lá. E depois ele acabou saindo desse São Borja e eu não, claro, eu não sei tanto toda a história da cidade, mas acaba que outra pessoa que vai estar mais ou menos que vai estar assumindo essa responsabilidade. claro, é que assim, né? São pontos de convergência, né? Eu acho que Santa Maria Sim, acaba atraindo muita gente de toda uma região, extrapolando, na verdade, a região aqui, né, mais central do estado. Vem gente de muitos lugares, né, até de fora do país, estudar. E então é um ponto de convergência, né? Mas acaba que algumas sim, áreas aqui da nossa região ficam realmente quase que desassistidas, né? Não tem professores com estudo suficiente, dependendo do instrumento mesmo, não tem nem quem ensine, né? Eu queria botar meu filho para aprender, sei lá, né? O piano, por correto. exemplo, que é procuraram, né, para piano. Não, a gente vai estudar um teclado, o sistema é o mesmo, né? Entre muitas Sim, aspas. Mas realmente, né? É uma situação assim que às vezes a gente se encontra numa saia justa, né? E às vezes a sim, gente pode ajudar tentando dar aula, acho que isso é muito importante, é uma questão ética, né? A gente pode ajudar, né? Pelo menos não tem, tipo, não tem tu, vai tu mesmo. Tem dois lados. Tu tem que entender que é uma responsabilidade, né? Tu tem que, sim, assim, tu tem que ativar o modo pesquisador, o modo estudante, mais que o próprio estudante, né? Mais que a sim, própria pessoa que ah, não adianta tu ficar enrolando as pessoas, tá ligado? Pode, isso não dá, saca? Então, assim, tem instrumentos aqui que eu posso ajudar, tipo gaita, né? Tem gente que quer, assim, aprender gaita, né? São acordeon, né? Eu, sim, olha, cara, assim, ó, se tu já toca alguma coisa, eu posso te ajudar a progredir, porque eu vou saber te orientar várias coisas perspectivas, ou leitura, uh, Ó, esse aqui é uma excelente observação, verdade. Vou saber te ajudar, assim, daqui a pouco eu conheço alguém mais adiante, aí eu te encaminho, mas dessa parte, assim, eu posso, enquanto uma pessoa experiente na área da música do ensino, do todo a área comum de teoria e percepção, harmonia, todo o campo, né, mais abstrato, te ajudar, né, talvez até perceber coisas motoras também, mas o mecanismo do instrumento, velho, eu não sei nada, né? Eu não tenho essa vivência com gaita, nem como o teclado ali, que é o meu instrumento, meu segundo instrumento, assim, né? O sim, baixo também, o segundo instrumento, nem nesse nível eu tenho, entendeu? Então, se eu pego, muitas vezes eu consigo fazer, já tive aluno dentro de projeto que tocava gaita, e aí tinha aula de violão junto, mas eu conseguia trazer coisas para ele ali e fazer ele se ligar em várias coisinhas, assim, do jeito que ele tocava, ia progredindo, ó, vou fazer um exercício tal, então, assim, vou te trazer um material assim semana que vem, que o cara vai progredindo, sabe? Tu vê que realmente eu tô ajudando o cara, mas eu também não posso mentir, né? Não posso chegar sim, lá e dizer, sou professor de acordeon, tá ligado? Não, tô ajudando uma pessoa que está aprendendo acordeon porque não tem outra pessoa.
Mas virar professor, né, cara, é outros 500. sim. E é uma responsabilidade. Então não acaba, se eu, por exemplo, vou ensinar acordeon, mas começa e o cara, a gente não tem o acordeon também, começa por ali. E aí não vai ter nem como estudar o instrumento e não é feio mentir dizendo que sou professor de tal instrumento, sendo que eu não tenho um instrumento e eu não tenho como conseguir e não tenho como fazer com que a pessoa progrida tecnicamente no instrumento, né? Porque Sim, cada instrumento tem sua nuance. Uma guitarra, por exemplo, tem uma determinada característica que o violão não tem. E saber que são instrumentos diferentes, por mais que sejam parecidos, é importante também, né? Por exemplo, vou querer tocar guitarra no violão. Não, não é bem assim. Não é bem assim. E, então, saber conhecendo os instrumentos, sabendo a teoria, podendo ajudar desse sentido que nem tu falou, acaba sendo vantajoso em situações mais adversas, né? Como essa que tu falou do acordeon. a gente, a gente tem que se preparar para tudo, né, cara? A gente tem que ter muitas cartas na manga, a gente tem que entender que Sim, a nossa missão como professor é espalhar a música por aí, né? Espalhar o conhecimento musical, ajudar as pessoas a se tornarem mais musicais, a sociedade se tornar mais musical, contribuir para a formação de uma sociedade que seja mais participativa, né, do mundo musical, então, que como cliente questione. mesmo, como, Sim, e como também como executantes também, não necessariamente profissionais, tá? claro. Porque a gente já sabe porque dos benefícios da música para o ser humano e para a sociedade, a gente já está careca de falar e de ouvir, né? Mas essa é a nossa missão, né? E Sim, então, importante que a gente esteja preparado, mas também importante entender que a gente nunca vai estar preparado para tudo. Daqui a pouco vai ter uma exatamente. situação que não está preparado e que tu tem que ser humilde para admitir, honesto para admitir para ti mesmo. Muitas vezes o maior problema é admitir para si mesmo, né? Pinta lá o gaiteirinho querendo aprender e tu não sabe gaita. Não, mas eu vou fazer porque eu sou o cara, eu sou formado em música e tal. Não, tu não é o cara, entendeu? Não, Nessa situação, dependendo da situação, tu não vai conseguir ajudar a pessoa, tu vai sim, talvez mais atrapalhar do que ajudar. Então tu tem que baixar a tua bolinha e pensar assim, como eu posso ajudar de verdade essa pessoa? Procurar alguém, né? Procurar um método, entregar, mas não ficar ali cobrando horas, aula, para um cara que tu vai estar mentindo, né? Deixa eu ver o que o Jader disse aí. vendo exatamente. Nunca seja um dos caras mais trabalhadores que existem. Quantidade de trabalho, isto? Eu vou ler aqui. Talvez o professor de música seja um dos caras mais trabalhadores que existam, por quantidade de trabalho. Ah, com certeza. E Se tu conta de tudo isso, né, Jader, é sim, realmente, né? Muita coisa, né? Exige que tu esteja pronto para diversas coisas, né? Que nem eu estava dizendo, para diversas situações, mas sim, realmente nunca vai estar 100% pronto para tudo. Vai ter, pô, que nem a pandemia, né, cara? É uma coisa que ninguém estava pronto para isso e aconteceu. A história ela acontece, independente de que sim, se tu queira ou não queira, as coisas vão acontecer, né? Tem um elemento surpresa. E a gente tem que ser humilde para entender quando a gente não dá conta e quando a gente dá conta e quando a gente pode pegar uma situação que de repente te motive a e sim, aí além que eu acho que é o caso do Ezequiel, que uma hora eu quero que o Ezequiel participe com a gente, conte melhor para claro. nós aqui do projeto, né? Porque é uma situação também, o cara saiu da universidade há anos atrás, aquela coisa toda, né?
preparado assim, né, entre aspas, assim, a universidade nos prepara, óbvio, mas como Sim, não prepara para tudo e acontecem surpresas que são surpresas, né? Elas têm o desconforto de ser uma surpresa e às vezes e tá aí, né, da gente conseguir transformar numa situação agradável ou não, né, sim. para a nossa vida profissional, né? Quantas vezes tu já deve ter entrado em sala de aula e chegou assim, entrou e, opa, tudo que eu planejei foi por água abaixo, e agora? Em Acontece? estágio, Hum. lá no estágio, o cara já toma esse banho d'água fria. O estágio a gente aprende desde cedo que planeja uma aula e planeja a mesma outra aula. Já deixa duas aulas no mínimo preparadas porque uma vai dar errado, certo? Algum momento Sim, alguma coisa vai dar errado. alguma atividade dentro daquela aula não vai conseguir, né, se Sim, desenvolver, né? Enfim, e Ata, não sei se a gente já vai encerrando, é eu 8 horas? 8h46 agora. Eita, É, boa, mano. voou o tempo, isso é bom. Eu acho que pode ser, a gente pode ir encerrando. Eu acho que vão haver mais lives. Já estou entrando em contato com outras pessoas também. Duas, né? Isso. E qualquer coisa também a gente vai estar sempre disponível se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, ou até querendo se autoconvidar, por que não? Porque às É, vezes a gente. participar, né? A gente já deixou aqui alguns convites no ar aí, né, online, Sim, porque assim, a gente começou a fazer essas lives aqui, começando com o tema da guitarra de início, né, guitarra rock e tal. Hoje aqui foi esse tema do multi-instrumentista, do professor multi-instrumentista, né, das adversidades de lidar com vários instrumentos na formação acadêmica do licenciado. Tá? E a gente quer aprofundar mais os temas, a gente quer trazer gente bacana aqui para estar falando de educação musical, para estar falando de ensino de música, para estar falando da prática musical, de tocar em vivência. banda, tocar em evento, tocar em teatro, sei lá. E não vamos restringir assim Não, mais o tema. A ideia é que seja uma conversa informal, mas, porém, né, bem bastante embasado. informativa, esclarecedora e que agregue a comunidade, que a gente consiga fazer um intercâmbio de experiências aqui. O Jader, que estudou, né, está trabalhando lá acho que foi na UFPEL, né? Na UFPEL foi o João Ritson, mas estava na UPF, estava trabalhando com o pessoal Passo Fundo, já deu aula em muito, morou em várias cidades, deu aula para muita gente, estudou com muita gente. O Ezequiel aqui em Cachoeira, que tem um trabalho muito bacana na escola, no Instituto João Neves também. A gente já entrou, já tem amigos aí entrando em contato, então a ideia é essa, a gente vai estar aqui, eu e o Nata, né? E a gente vai convidar aí o pessoal que se autoconvidar, por favor, se Também, autoconvidem, também. procure aqui. A gente vai E, estar assim, se eu não me engano, é de 2 em 2 semanas, né, ô, Nata? A gente quer fazer essa conversa, né? sim, sim, a princípio vai ser quinzenal. Claro, como tudo na vida acaba tendo alguns imprevistos, mas a ideia é que seja sempre quinzenal, até para a gente ter tempo de preparar convidado, preparar tema, preparar arte. E então a gente acaba precisando ter um Para não tempinho ficar para isso. para não Oi? ficar maçante, né? Também, Porque também. não dá tempo de todo mundo assistir, né, as lives, dá para dar tempo de quem se interessa pelo assunto se programar, né? A gente sabe que Exato. também é colegas aqui, alunos, gente que frequenta as lives, passaram já por aqui, não só os professores. Então, é bem interessante, porque a ideia é conversar um assunto, uma pauta legal, de uma maneira informal, mas trazendo
a vivência e o conhecimento aí de quem trabalha sério na área, tá? Sim, claro. E acho que para finalizando, Felipe, eu vou falar dos meus apoiadores, dos patrocínios, claro. Eu agradecer Sim, sempre a Karina Baroni, luthier aqui de Santa Maria, que cuida sempre dos meus instrumentos. Falar do coletivo Boca do Monte, que é um coletivo bem legal aqui de Santa Maria. Falar, sigam a Veican nas redes sociais, Veican Metal. Em breve vão ter novidades da banda. A gente já está em composição do próximo álbum, então tem novidades. E seria mais ou menos isso. Agradecer a todo mundo que participou, agradecer a ti também pela paciência, pelo tempo disponível, pela conversa muito informativa sempre. E seria mais ou menos isso. Quais são os teus recados finais? agradecer também meus patrocinadores. Não, já agradecer primeiro aí para ti, eu acho, né, cara, que Obrigado. rolou, que ideia já da live inicial lá, que é uma iniciativa muito bacana, com todo mundo que eu converso, o pessoal, ah, que massa, que legal que vai rolar isso e tal. Sim, E agradecer os pessoal que assistiu aí do início ao fim, tá? E até agora a média de pessoas assistindo permaneceu, né? Eu achei bem sim, bacana, gostei que teve gente, né, a Sabrina ali, o Betão, que tá sempre, mas gente que não tinha aparecido também ainda, esteve aí acompanhando. Dizer que a live vai ficar salva, certo? Em seguida também a gente vai claro. estar compartilhando uns fragmentos interessantes por aí, para quem quiser dar uma conferida, é sempre legal. E é isso, cara. Agradecer a comunidade, os professores de música, e que eu estou com muita expectativa boa aí para os próximos bate-papos musicais. Certo. E vão ser bem legais. A gente tem dois convidados já de peso. E E um eu nem te contei ainda, porque eu falei com essa pessoa hoje ou ontem. Foi hoje. hoje, mas Então, não, a logo gente eu vai tenho combinar. Ah, também já aproveitando que o Nata falou ali de bandas, né? Eu tenho meus projetos e trabalhos aí, eu agradecer aqui, ó, o Júlio César, que está aqui o EP dele, escutem, tá? Gravado todo em Cachoeira, o Júlio César, Lembrança de Amor Sem Fim. Eu tenho também aqui o CD da minha banda, da Cinzeiro, tá? Quem curte aí um hard rock massa, de bem legal. qualidade. Vai ter, vai ter o relançamento do EP da Granel, que já faz Olha mais só. de 10 anos. Ela ia sair ano passado, mas teve muito empecilho em função da pandemia, porque a gente acabou fazendo alguns reajustes, algumas regravações, assim, a gente aproveitou mais ou menos os 80% do material, outras coisas a gente Ah, que acabou massa. dando uma atualizada mesmo, assim, ficamos balançando entre, permanecer o original, ou a gente muda um pouco e tal, mas já está quase Sim. pronto, tá? E é isso, galera, valeu aí, valeu, continue acompanhando, até mais. Uma boa noite. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Boa noite. Como é que eu encerro essa troça?